Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação dentro da perspectiva dos conteúdos da Educação Física. Gente, nas aulas anteriores nós trabalhamos com duas práticas corporais bastante legais, né? Trabalhamos com as ginásticas, com as danças e também nós vimos uma outra que foi as lutas. A gente viu um pouquinho sobre a introdução às lutas. Então, nós observamos que essas práticas são fruto de uma construção histórica. Essas práticas, elas perpassam toda a trajetória da humanidade e que vem até os dias de hoje nos encantando. E aí nós vamos partir para um outro conteúdo a partir de agora. Nós vamos trabalhar o conteúdo dos esportes. E com isso nós vamos entender também o esporte como uma construção histórica dentro das práticas da educação física, né? E aí a gente também vai perceber o esporte dentro das suas vertentes, como é que ele está aí se relacionando dentro da sociedade, certo? Então, na aula de hoje nós vamos abordar o seguinte tema. Nós vamos trabalhar com a introdução aos esportes. E aí nós vamos conhecer um pouquinho o que é o esporte, quais são as dimensões do esporte, nós vamos entender qual a classificação geral dos esportes, então ver como o esporte está relacionado dentro do lazer, dentro da saúde, a história também dos esportes que perpassa toda a construção da humanidade e que também esteve presente na construção dos primeiros Jogos Olímpicos. Então, a aula de hoje está bem legal, está bem recheada, então eu espero que vocês gostem, tá certo? Então vamos lá. Começando então pelo conceito de esporte, que é importante a gente definir o conceito geral de esporte. Nós definimos lá no começo o que era o conceito das ginásticas, definimos depois o que era o conceito das danças, o conceito das lutas e o esporte. Ele tem um conceito, sim. Ele também tem um conceito, é importante a gente saber defini-lo, certo? Então, nós vamos entender que o esporte ou esportes é cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com um fim de recreação ou de competição. Então, vê que legal. O esporte, dentro desse aspecto, ele é uma prática que pode ser realizada por uma única pessoa ou por grupos de pessoas. E o esporte, ele também pode estar dentro de uma questão regular ou não regular. Ou seja, ele pode ser realizado em espaços públicos, né? Em espaços abertos ou práticas normais que a gente faz no nosso dia a dia, mas em lugares fechados, porque ele pode ser tanto um ato de recreação ou um ato de competição, ok? E aí o esporte, por sua vez, ele tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam elas ligadas às federações, confederações ou comitês olímpicos. Então, quando a gente pensa nisso, nós vamos entender que o esporte ele possui regras fixas, ele possui regulamentos fixos que não podem ser modificados dentro das suas ações. Quem pode só alterar algo relacionado às regras do esporte é apenas as instituições que estão ligadas às práticas esportivas. Como eu falei, as federações, as confederações e o Comitê Olímpico. Certo, professor? Mas às vezes, gente, tem pessoas que confundem o esporte com o jogo. A gente faz uma pergunta, gente, o que é esporte? Ah, o esporte é um jogo que a gente pode... Não necessariamente. O esporte, como a gente falou, ele tem todo esse aparato que a gente acabou de relatar, mas o jogo se diferencia do esporte. Por quê? Se o esporte ele possui regras fixas, o jogo ele possui regras que podem ser mudadas, regras modificáveis. Isso desde a questão das regras das brincadeiras que a gente faz, desde também aos objetos que a gente manipula durante o jogo, certo? Então, o jogo, ele parte dessa perspectiva, o esporte parte de outra perspectiva, como a gente falou, tá certo? Então, para a gente já diferenciar que uma coisa é totalmente diferente da outra. Mas a gente também pode entender que um jogo, ele pode dar origem a um esporte. Vê só que legal. Então, o jogo ele pode se transformar num esporte desde que ele obedeça todas essas regrinhas aqui que a gente falou do conceito dos esportes. Entendido? Então, a gente vai prosseguir agora pensando nas dimensões que o esporte ele trabalha diante das situações do dia a dia.
Então, nós temos o esporte, por exemplo, o esporte educacional. O esporte educacional, ele desenvolve o quê em nós? A gente vai entender que o esporte educacional, ele desenvolve a pessoa de forma integral. Então, ele trabalha os diversos aspectos culturais, históricos, sociais, né? Os aspectos motores, que são os movimentos que a gente realiza. Evita a seletividade. Quando eu penso a questão do esporte educacional, eu não vou selecionar as pessoas para praticar. Em si, eu estou dizendo que eu estou agregando todas as pessoas. Então, o esporte educacional é aquele que reúne todas as pessoas para a sua prática. E ele desenvolve o exercício da cidadania, porque o esporte educacional, ele busca trabalhar em todos os participantes, ele enquanto um ser presente na sociedade e que tem também deveres, né, e direitos. Então, o esporte também trabalha dentro dessa perspectiva. Um exemplo de atividade que a gente pode observar no esporte educacional, inclusive que a gente trabalha também nas nossas aulas na escola, é que a gente tem as brincadeiras relacionadas ao esporte. E uma delas eu coloquei aqui na imagem para vocês, que é o cabo de guerra. É uma brincadeira que a gente trabalha, mas ele pensado numa perspectiva do esporte, certo? Onde o cabo de guerra também já foi modalidade esportiva presente nos Jogos Olímpicos. Uma outra dimensão do esporte que a gente também observa, né, e ela está bem evidenciada principalmente na mídia, né, e ela está bem evidenciada no nosso dia a dia, é o esporte de alto rendimento. É isso mesmo, alto rendimento. E ele busca desenvolver o que em seus praticantes? Busca por resultado. Então, o esporte de alto rendimento ele vai buscar resultados da performance que ele está realizando. É realizado por atletas profissionais. Então, a gente observa que o esporte também pode ser uma profissão. E essas pessoas que trabalham dentro dessa perspectiva de alto rendimento são pessoas que são profissionais. Então, eles dedicam parte do tempo dele, uma grande parte, na verdade, para treinos. Fica treinando para participar das competições, sejam olímpicas ou competições organizadas pelas suas federações. O esporte de rendimento ele também tem um grau de dedicação muito alto, então as pessoas praticamente elas se dedicam àquilo. Por exemplo, um atleta de ginástica, ela vai treinar mais de 4 horas por dia. Um atleta de futebol, ele treina várias vezes na semana também mais horas por dia. Então, são pessoas que estão realmente dedicadas a desempenhar o melhor de si dentro da prática esportiva. E ele é um esporte de espetáculo, porque até então a gente observa, né, as performances que eles realizam, a gente fica lá observando na televisão ou quando a gente vai assistir um jogo e fica bem impressionado com o alto nível que essas pessoas desenvolvem dentro dessa prática de esporte. E eu coloquei como um exemplo para vocês observarem essa imagem aqui relacionada ao esporte de alto rendimento. Então, o handebol é um esporte de alto rendimento, né? Ele pode ser utilizado também como esporte educacional? Pode. Ele pode ser utilizado como esporte de lazer? Pode. Entendeu? Mas aí para a gente entender que ele está dentro da perspectiva do alto rendimento. O futebol, ele é alto rendimento? Também. A ginástica é alto rendimento? Também. E por aí vai, tá certo? E temos o esporte de lazer, que é um esporte aí direcionado para as questões do nosso dia a dia, um momento de relaxamento, um momento de desfrutar de alguma prática de exercício físico. E aí o esporte de lazer, ele desenvolve principalmente a manutenção da saúde, a socialização, o relaxamento, busca pelo prazer e o não profissionalismo. Então não é um esporte voltado para o profissionalismo como a gente viu no esporte anterior, tá certo? Mas ele busca desenvolver principalmente as condições necessárias para uma boa qualidade de vida. Então, como exemplo, eu coloquei aqui, ó, na imagem, uma pelada de futebol, onde as pessoas elas jogam às vezes durante a semana ou no final de semana, mas elas jogam não por uma competição, elas jogam por prazer, para se divertir com seus colegas, né? E a gente também pode estar fazendo isso no nosso dia a dia, com os nossos colegas, nossos primos, nossos irmãos, certo? Então, para que a gente entenda que o esporte ele está espalhado aí no mundo, mas eles têm os seus conjuntos em específico, certo? E aí a gente parte agora para entender um pouquinho dessa história dos esportes, né? Essa prática aí maravilhosa que a gente está observando
né? E rica em diversidade de práticas. E aí, pensando nessa perspectiva histórica, as atividades esportivas, elas nasceram na antiguidade e sua história é dividida em 3 períodos. O primeiro deles é o esporte antigo, que vai até a primeira metade do século XIX. O segundo momento ele é denominado esporte moderno, que é entre 1820 a 1980. E o último período é o esporte contemporâneo, que vai de 1980 até os dias atuais. Então é até a atualidade, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender que o esporte surgiu lá na antiguidade, lá nos primórdios, antes da antiguidade, surgiu lá na pré-história, na verdade. Então, lá na pré-história, a gente observa as práticas corporais surgem como sinônimo de sobrevivência. Então, ela parte do contexto de uma necessidade humana, né? O ato de correr, o ato de arremessar, ele vai surgir dentro das necessidades básicas do ser humano, né? Como algo para se proteger. E aí, os esportes que aparecem logo nesse início são corrida de caça, esgrimas, lutas, certo? Então, as pessoas elas vão começar a desenvolver características baseadas nesses esportes. Algumas civilizações antigas, como a China e o Japão, eles desenvolveram as práticas das lutas, das artes marciais. E aí a gente observa que, dentro dessa perspectiva, as artes marciais elas estão inclusas hoje como práticas esportivas porque elas têm o regulamento próprio, elas têm as suas federações, muitos lugares no mundo praticam esse tipo de luta, né? Exemplo claro, a gente tem o judô, a gente tem o karatê, o jiu-jitsu, certo? São contribuições vindas desses países. O Egito, ele promovia a corrida, o arremesso e praticava uma atividade que era semelhante ao futebol. Então, vejam a contribuição dentro da história do futebol, que a gente vai ver lá no aula, lá na frente, mas aí a gente já entende que são práticas que vão surgindo nas primeiras civilizações, né? Então, são esportes que vão se tornando esportes, na verdade, porque antes eram apenas uma brincadeira, era apenas um momento de diversão, mas eles vão começando a criar perspectivas de competição, certo? E aí a gente partindo lá para a Grécia, lá onde a gente vai observar que é o berço das Olimpíadas, as primeiras competições esportivas que surgiram dentro do aparato grego. E temos como destaque as Olimpíadas, né? Então, os primeiros Jogos Olímpicos eles iniciaram em 779 a.C. Durante a competição, eram realizadas atividades de luta, arremesso, salto à distância, boxe e corrida. Então, são atividades que surgiram nos primeiros Jogos Olímpicos. Porém, como todas as práticas corporais que a gente foi falando, teve pequenos retrocessos, o esporte também teve. E lá, no ano de 394 d.C., o imperador romano Teodósio decretou que os jogos eram festas pagãs e que por isso deveriam ser banidas, pois era inaceitável para os povos onde a religião era monoteísta, certo? Porque os gregos acreditavam em vários deuses, né? Mas aí com a ascensão do Império Romano foi acreditando-se apenas num deus monoteísta, certo? Então, se a gente for pensar nisso, vai ter um rompimento por uma questão de crenças. Mas aí a gente observa que as práticas esportivas, elas se perdem por um tempo e elas vão ficar um pouco restritas, certo? Dentro dessa perspectiva histórica. E aí, quando é que os Jogos Olímpicos eles vão voltar a ter uma nova visão? A partir do momento de que o Barão de Coubertin ele tenta restaurar e resgatar os Jogos Olímpicos, não mais como na essência antiga, mas dentro de uma perspectiva atualizada. Então, em 1896, Pierre de Coubertin remodelou os Jogos Olímpicos e o levou de volta para Atenas, e mais 13 nações. Os Jogos teve a participação de 241 atletas e a realização de 43 eventos. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos entender que
os jogos eles já tomam uma nova proporção e não vai ficar restrito apenas a um público, ele vai ter uma dimensão maior pela participação de outras nações, certo? Dentro da história do esporte, a gente também data a criação da Carta Internacional de Educação Física e Esporte, que foi no ano de 1978, onde o documento ele vai apresentar instruções e questões relativas à atividade esportiva. E aí, dentro dessa perspectiva da atividade esportiva, nós vamos entender que o esporte ele vai entrar dentro da perspectiva do direito, certo? Então, o esporte ele tem que ser garantido a todas as pessoas, né? Ele não é uma prática que vai ser restrita a apenas a um pequeno grupo, mas sim ele tem que ser garantido a todas as pessoas. Inclusive, ele vai estar dentro da proposta das aulas de educação física. Então, pensando nisso, diversos outros documentos eles foram criados posteriormente com o objetivo de reconhecer o esporte como um direito de todos e como um benefício para a inclusão social. Então, dentro dessa dimensão aí, nós observamos que o esporte ele vai trabalhar sempre nessa questão de incluir todas as pessoas. Então, vai ser um esporte para todos, né? E o esporte, dentro dessa perspectiva, ele vai estar sempre potencializando as diversas personalidades, né? As diversos aspectos e características que já foram citados anteriormente. Então, dentro dessa dimensão toda que a gente observou do esporte, dentro da sua história, nós vamos trabalhar agora entendendo quais são os dois grandes grupos de esporte, né? As classificações de formas gerais do esporte. Então, nós vamos dividir os esportes em coletivos e individuais. E o que seria o esporte coletivo? O esporte coletivo vai ser aquele em que a gente vai trabalhar sempre na noção de grupo, de conjunto, certo? Então, como é que eu sei, professor, que é um esporte coletivo? Quando ele está sendo realizado a partir de 2 ou mais pessoas. Então, quando a gente tem um esporte que é praticado em dupla, a gente já considera ele como coletivo, porque as pessoas, dentro das ações que vão ser realizadas, necessitam da colaboração de um com o outro. E quais são os exemplos de esportes coletivos? Nós temos aqui o futebol, o handebol e o basquete. O voleibol também é um esporte coletivo, certo? E por aí vai. Já os esportes individuais, pelo próprio nome já diz, que é realizado por um único indivíduo. Então, os esportes individuais são aqueles realizados entre um único participante contra um único adversário. Então, são esportes que, dentro das suas necessidades, são esportes que são o treino, a competição, ela não precisa de uma equipe, como a gente vê nos esportes coletivos, para a realização daquela prática, certo? Então, os esportes individuais são aqueles praticados por apenas uma pessoa, ou seja, um atleta compete com o adversário individualmente. E quais são os exemplos que a gente pode citar desses esportes? Nós temos as corridas, o tiro com arco e o salto com vara. Então, são atividades com habilidades individuais e que cada um realiza dentro da sua especificidade na competição. E aí o esporte, a gente observa que dentro dessa dimensão toda, ele está relacionado também às práticas que beneficiam a saúde, né? Então, os esportes trazem benefícios diferentes e importantes que podem variar conforme a idade. Para as crianças, por exemplo, os exercícios ajudam o corpo a se desenvolver melhor. Então, a gente aprende dentro dos esportes a manipular objetos, a forma de correr, a forma de andar. Já para os de maior idade, além de fortalecer os ossos e os músculos, eles contribuem para a prevenção de doenças. Então, a gente realiza as práticas de exercício físico, inclusive as de esporte, para essa prevenção, certo? E aí, o esporte em si melhora na concentração, diminuição do estresse, traz uma melhor qualidade para o sono, aumento da confiança, previne a depressão, manutenção da massa corporal e melhor desempenho nas nossas atividades escolares. Então vejam aí quantos benefícios legais a prática de esportes ela proporcionam ao nosso dia a dia, tá certo? E aí, como desafio da semana, eu proponho que vocês realizem em casa uma lista da quantidade de esportes que vocês já praticaram
ou que vocês desejariam praticar, certo? E digam se aquele esporte é individual ou é coletivo, tá certo? Então vamos participar aí do desafio da semana. E como frase de hoje, eu deixo para vocês: se não há desafio, não há transformação. Então, busque sempre, dentro dos desafios propostos, aproveitar ele como uma forma de transformação na sua vida, certo? Então, os desafios são todos importantes, porque é a partir dele que a gente consegue ultrapassar limites, barreiras, e a gente também pensar em novas estratégias. Então, a gente vai estar se transformando constantemente, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.